Se você quer aprender sobre indicadores financeiros e quer saber como eu faço minhas análises através dos indicadores de qualquer ação, de qualquer empresa, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar PL, ROI, ROIC, todos os indicadores que você tem que saber numa análise fundamentalista. Para quem não me conhece, meu nome é Breno Sullivan, eu sou estudante de economia e vamos aqui para a padaria do seu Manuel, que a padaria do seu Manuel vai ajudar vocês a entenderem um pouco sobre indicadores financeiros. Eu separei esse grupo em 3, indicadores de preço, indicadores de qualidade e indicadores de dívida. E eu gostaria de ensinar para vocês, esse aqui é um arroz com feijão que vocês têm que saber na hora de analisar uma empresa, na hora de olhar os indicadores. Eu vou falar passo a passo aqui para vocês como você interpreta um PL, como você interpreta o ROI, o ROIC. Então, sem mais delongas, bora para começar aqui quais indicadores você vai utilizar na análise. Vou começar falando um pouquinho sobre indicadores de preço. A padaria do seu Manuel, eu separei algumas demonstrações financeiras aqui para vocês conseguirem entender de onde que vem os números também. Então, o preço sobre lucro é o quanto a padaria vale no mercado em relação ao que ela lucrou no último ano. Então vamos supor que aqui na padaria do seu Manuel ela vale R$200, que é o preço, dividido pelo lucro que o seu Manuel obteve, que é R$30. Então o preço sobre o lucro da padaria vai ser de 6,67. Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês na prática como você olha os indicadores de uma empresa, vou pegar de uma empresa real. Eu só quero que no primeiro momento vocês vejam na padaria para vocês conseguirem saber de onde que está saindo os números sem ter que abrir uma demonstração financeira enorme e tudo mais. Mas indo para o mais básico aqui, o preço sobre lucro é só isso, ou seja, o quanto a padaria realmente vale no mercado. Vamos supor que a quantidade de ações da padaria são de 20 unidades. Então, se a padaria vale R$200, cada ação vai valer R$10 lá no mercado. Lá na bolsa ela vai estar sendo cotada a R$10. E o preço sobre o lucro dessa padaria vai ser de 6,67. Lembrando que é muito importante você não tomar decisões baseadas apenas em um indicador. Os indicadores eles te dão um norte numa análise de ações, mas eles não determinam nada. Os indicadores também são muito interessantes na hora de você fazer o Factor Investing, por isso que é muito importante você saber eles também. É uma parada que eu gosto muito de usar aqui no canal, para quem não conhece e quer saber mais sobre essa metodologia, é você organizar ações baseado nos indicadores que você acha das empresas. Então você pegar as empresas melhores, PLs, enfim. Se quiser aprender mais sobre Factor Invest, vou deixar um vídeo aqui no card. Mas voltando para os indicadores financeiros, o segundo indicador de preço é o EV/EBIT. E o EV/EBIT ele é o Enterprise Value sobre o EBIT. O que é o Enterprise Value? É o quanto a empresa vale menos a dívida líquida dela, dividido pela geração de caixa da empresa, que é o resultado operacional da empresa, que é o EBIT. O EBIT, ele nada mais é do que você vai ter lá a receita líquida. Vamos supor que o seu Manuel vendeu os pães dele e conseguiu R$100. Ele vai descontar o custo do produto, ou seja, ele gastou R$20 para produzir esses pães. Vai sobrar o lucro bruto. Ele vai pagar o salário do Joãozinho, que vai ser, vamos botar aí, R$20 por mês. E aí vai sobrar o resultado operacional, ou o EBITDA, que a gente chama, que é o resultado operacional sem contar a depreciação e amortização. Porque na contabilidade, ele tem que também botar o gasto da padaria. E no caso aqui eu coloquei como se fosse mais R$20, que é o gasto que a padaria tem no dia a dia, que futuramente o seu Manuel ele vai ter que reformar essa padaria. Então esse gasto ele já está embutido aqui. Vamos supor que a padaria deprecia R$20 por ano, e aí no final dos 5 anos ele investe R$100 na padaria. Um exemplo bem simples aqui para conseguir reformar ela. Então, durante esses 5 anos anteriores, ele vai tirar R$20 todo mês dessa reforma. E no final das contas vai sobrar R$40, que é o EBIT. Antes do lucro, o EBIT fica antes do lucro porque você tem ainda o pagamento de juros para o banco. Mas você não quer contar isso aqui, porque isso aqui vai estar lá no Enterprise Value. Porque com o Enterprise Value, você vai pegar o valor da padaria e vai diminuir a dívida líquida. Então, vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor. Você vai pegar o quanto a empresa vale, menos, na verdade é mais, a dívida líquida dela, que é a dívida da padaria, menos o caixa que a padaria tem, porque esse caixa aqui pode quitar a dívida a qualquer momento, então você só quer a dívida líquida, você não quer a dívida bruta. E tudo isso aqui você vai dividir pelo EBIT que a gente acabou de ver. Então o EV/EBIT dessa padaria vai ser 5,75, que representa o quanto a empresa gera de caixa em relação ao que ela vale, mais a estrutura de capital dela. Você pode perceber que esse indicador aqui ele é bem mais complexo que o PL, e ele dá uma overview da empresa muito melhor do que o preço sobre o lucro.
porque ele, enfim, ele considera toda a estrutura de capital da empresa e o quanto ela gera de caixa. É um indicador mais completo do que o preço sobre o lucro. O EV/EBITDA, você vai fazer quase a mesma coisa. Você vai pegar o quanto a padaria vale, igualmente você fez no EV, vai somar a dívida líquida dela, que é a dívida da padaria menos o caixa, e tudo isso você vai dividir pelo EBITDA em vez do EBIT. Então agora você não quer mais saber o gasto da padaria, que ele vai ter que reformar lá na frente. Você não quer saber disso, você só quer saber o resultado operacional da empresa, o quanto ela gera de caixa em relação à receita líquida dela. Então você vai dividir aqui pelo EBITDA, e aí você vai chegar no valor de 3,83 de EV/EBITDA. Esses múltiplos aqui são bem baixos. A padaria, ela tá bem barata aí. O Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett, ele fala pra gente só comprar negócios com preço sobre lucro menores do que 15. Eu não gosto muito dessas réguas de investimento, mas é o que ele disse aqui de preço sobre lucro sobre 15. E aqui da padaria do São Manuel tá 6,67, então é um valor bem atrativo. Preço sobre valor patrimonial é o quanto a empresa vale no mercado, que no caso aqui é R$200, dividido por quanto os imóveis, enfim, a parte patrimonial da empresa está valendo. Então, que no caso aqui é R$100. O imóvel físico da padaria vale, então, R$100. Então, se a padaria vender todos os ativos físicos dela, ela consegue R$100 e ela vale no mercado R$200. Então, o PVPA dessa padaria é 2, ou Price to Book também é muito chamado esse indicador aqui, ou, enfim, como você quiser, tá no valor de 2, que também é um valor bem baixo. Então, essa padaria aqui tá bem barata. Indo para os indicadores de qualidade, o ROI ele é o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROIC é o retorno sobre o capital investido. O ROI ele diz muito sobre o retorno dos acionistas, porque ele vai pegar o quanto a padaria teve de lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido da empresa, que é o capital social mais a reserva de lucro. O ROI dessa padaria aqui é de 50%, é um ROI ridiculamente alto, o exemplo fictício aqui que dei para vocês. Mas por que o patrimônio líquido ele é a reserva de lucro mais o capital social? Porque o patrimônio líquido nada mais é do que os ativos menos os passivos da empresa. Então, só para vocês terem vai ser até aqui na hora para vocês. Tem os ativos, tem os passivos e tem o patrimônio líquido. Vou botar PL aqui. Os ativos é tudo que a empresa tem que trabalha para ela. Dinheiro, o prédio que a empresa tem. Os passivos geralmente estão associados a capital de terceiros. O quanto a empresa deve ao banco. Vou tirar aqui as deve ao banco. Aqui é o quanto a empresa pegou emprestado no mercado, através de debêntures. Aqui são todas as dívidas da empresa. E o patrimônio líquido é o quanto o acionista aportou na empresa. É o quanto tem de lucro, sobrou de lucro, reserva de lucros, que está ali na conta também. Ó, o seu Manuel lucrou 30, para vocês entenderem melhor. O seu Manuel lucrou R$30 aqui nessa padaria. Se ele quiser pegar esses R$30 e reinvestir no negócio dele, esse lucro aqui, ele vai lá para a reserva de lucros do patrimônio líquido. Ou seja, ele está se financiando com capital próprio. Ele não está se financiando com capital de terceiros. Ele pega o próprio lucro dele e reinveste no negócio. Assim como os acionistas, quando colocam dinheiro no negócio, o negócio está usando capital próprio. Os próprios acionistas estão fazendo aquele dinheiro rodar. Então aqui você consegue ver nesse indicador que é o ROI, o quanto os acionistas estão tendo de retorno em cima do capital que eles botaram na empresa, que é o patrimônio líquido, que eu acabei de ensinar aqui para vocês. Quanto a empresa ela gera de valor realmente para quem aporta dinheiro nela, não para quem ela pega emprestado. Já o ROIC, ele é muito mais completo do que o ROI, porque você vai pegar o quanto a padaria gera de caixa em relação ao quanto ela investiu, independente se isso é capital de terceiros ou capital próprio. Então vamos pegar aqui, o ROIC, ele é o EBIT sobre o Invested Capital. Então a gente vai pegar aqui o EBIT, que a gente tem aqui da padaria, que é o quanto ela gera de caixa, e a gente vai dividir por quanto a empresa investiu. Então a gente vai pegar as dívidas, vai pegar a reserva de lucros, vai pegar o capital social. Lembrando que o capital social é o quanto, quando a empresa emite ações, vamos supor, eu tenho uma empresa, eu quero emitir 10 ações a R$10. Então eu vou fazer uma emissão de R$100. Então quando eu emitir essas ações para o mercado, eu vou captar R$100 do mercado e esses R$100 vai vir aqui para essa conta de capital social da empresa. Então você vai pegar o capital social
E você vai diminuir do caixa porque a gente quer pegar a dívida líquida dela. Então você vai dividir aqui e a gente vai chegar a um ROIC de 44,4%, que é ridiculamente alto também, nesse exemplo aqui fictício. Um ROIC de 20% já é muito, muito alto. É uma das melhores empresas do mundo que tem um ROIC ridiculamente alto é a Apple. A Apple tem 50% de ROIC. É uma coisa assim inimaginável. Mas enfim, por que a gente não pegou o lucro líquido igual a gente fez no ROIC? Porque a gente não quer pegar o pagamento de juros para o banco. A gente quer considerar a dívida na parte de baixo do indicador. Então a gente considerou toda a estrutura de capital da empresa e você pegou o resultado operacional da empresa. Então é um indicador bem mais completo, bem mais qualificado do que o ROI. Eu gosto muito desse indicador aqui. Os indicadores que eu mais gosto é o ROI e o EV/EBITDA. São os dois indicadores que eu mais gosto. Indo para os indicadores de dívida, e para finalizar nosso vídeo aqui, não sei nem se ficou muito longo, a gente vai pegar o dívida líquida sobre EBITDA e o dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Eles querem dizer coisas diferentes, mas os dois são muito importantes na hora de você analisar uma empresa, umas dívidas de uma empresa. Eles não devem ser muito levados em consideração sozinhos. Você tem que olhar eles em conjunto. O dívida líquida sobre EBITDA é o quanto a empresa gera de caixa, quanto tempo a empresa tem que gerar de caixa para ela pagar a dívida dela. Então a gente vai pegar a dívida líquida, que é a dívida da padaria, menos o caixa. Vocês já estão cansados de saber, já fiz esse vídeo várias vezes, a dívida líquida. E você vai dividir pelo EBITDA da padaria, que no caso é R$60. Então, essa padaria aqui, ela demora 0,5 de um ano, ou seja, um semestre, para conseguir pagar todas as dívidas dela com o resultado operacional dela. Acho que deu para entender, ficou bem claro para vocês. Então esse 0,5 ele representa quanto tempo a padaria tem que gerar de resultado para conseguir pagar as dívidas. Então isso aqui é uma coisa bem saudável. Um semestre é uma coisa bem tranquila. E acima de 4 esse indicador começa a ficar um pouco complicado. Ou seja, a empresa demora mais de 4 anos para conseguir pagar essas dívidas. Mas isso varia de setor para setor. O setor elétrico geralmente é um setor mais alavancado por possuir uma geração de receitas muito mais previsível, mas enfim, acima de 4 é um indicador que começa a ficar um pouco mais complicado. E o dívida bruta sobre o patrimônio líquido é o quanto a empresa tem de capital próprio em relação ao capital de terceiros, que eu já falei para vocês que o patrimônio líquido é o capital próprio e os passivos são o capital de terceiros. Então aqui a gente vai pegar a dívida bruta, que é os 50 só, não vai a dívida líquida, e dividir pelo patrimônio líquido, que vai ser a reserva de lucros mais o capital social da empresa. Então a gente vai chegar no valor de 0,83. Isso aqui, maior do que 1, começa a ficar um pouco problemático. A empresa ela passa a pegar mais dinheiro com terceiros do que ela tem do capital próprio. Então se isso aqui for maior do que 1, quer dizer que a dívida bruta ela é maior do que o patrimônio líquido. Então a empresa ela deve mais para o banco do que ela deve a seus acionistas. Isso não é uma coisa tão legal, tão saudável da empresa ter muita dívida na rua, muita dívida para banco, muita dívida, enfim, via debêntures. É mais interessante a empresa ter um capital mais próprio, dos próprios lucros reinvestidos, dos próprios acionistas aportando dinheiro, do que ter dinheiro de terceiros. Eu acho que deu para entender aqui os principais indicadores de uma empresa. Então vamos para o site aqui para a gente ver um indicador na prática. A gente vai vir aqui no Status Invest. O próximo vídeo que sair provavelmente vai ser de onde achar as informações. Eu vou passar alguns insights para vocês. Mas vamos pegar os indicadores da VEG aqui, que é uma empresa que eu conheço bem. É a maior posição na minha carteira. E nesse site aqui você consegue dar uma olhada nos principais indicadores de qualquer empresa que está na bolsa. Então você pode ver que a VEG, por ser uma empresa de high quality, que a gente chama, uma empresa com muita qualidade, ela possui indicadores bem inflados. Você vê que o PL dela é 50, ou seja, a empresa tem que gerar 50 anos de lucros constantes para conseguir pagar o preço que ela vale hoje. Então é um indicador bastante esticado. Geralmente empresas com grande qualidade têm esse prêmio sobre elas. O PVPA que eu ensinei para vocês, aqui tá só PVP, é 9,57. Você consegue ver aqui o ROI dela é 18,28. O ROIC é 19,94, que vamos botar em 15%. Que são indicadores excelentes, tanto esse ROI quanto esse ROIC. E tem o dívida líquida sobre EBITDA dela é negativo. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar. Se o caixa da padaria for maior do que as dívidas da padaria, vamos supor que o caixa fosse R$60. A dívida líquida dela seria negativa. Ela pagaria a dívida a qualquer momento. Só que é interessante para a empresa ter dívidas. Isso aí é um assunto para outro vídeo.
Porque as dívidas, tá vendo como é que elas vêm aqui antes do lucro líquido? Sendo que aqui tem mais uma linha que a gente pode até colocar, que é impostos. Impostos. E aí você vai pagar aqui, sei lá, R$5 de imposto, vamos botar aqui. E aí o lucro vai ser 25 em vez de 5. Então é interessante para a padaria ela pagar juros. Porque quando você paga juros, você tá abatendo esses impostos aqui. Mas enfim, isso é para outro vídeo. Você tá, enfim, tirando dinheiro antes de você passar pelos impostos. Você acaba pagando menos imposto assim, acaba gerando mais valor para o acionista. Mas então se ela tiver um caixa maior do que a dívida, ela vai ter uma dívida líquida positiva. Então, negativa, aliás. Então, esse caixa aqui pode pagar a qualquer momento e esse indicador aqui ele vai ficar negativo. Ou seja, a empresa não precisa de tempo nenhum para pagar as dívidas dela. Ela pode pagar a qualquer momento. Então, esse é um indicador que mostra que a saúde financeira da empresa é excelente, que é o caso aqui da VEG, que tem um indicador negativo em menos 0,49. Tem outros indicadores aqui que, se vocês quiserem, eu posso falar de outros momentos, que é a margem líquida, é a margem bruta. Isso aqui nada mais é do que você ver o quanto a empresa gera de margem líquida, o quanto a empresa gerou de lucro em relação à receita líquida dela, essa é a margem líquida, que no caso aqui da padaria do Seu Manuel é 25%, uma boa margem. Você vê que a da VEG aqui, ela é de 12,23%. Mas é isso, eu não quero que o vídeo se estenda muito, senão vai ficar muito grande, ó. Preço sobre EBIT aqui também, não é EV. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido os indicadores financeiros. Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Tem um e-book também na descrição gratuito. O meu Instagram lá, Breno Sullivan, eu produzo conteúdo diariamente. Se você gostou desse vídeo, eu gerei valor de alguma forma para você, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo algum indicador que ficou voltando, se você quer que eu faça mais vídeos sobre isso aqui, uma parte 2, falando mais indicadores que eu utilizo na minha análise. Enfim, tamo junto e até a próxima.